Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Emiliano Rodrigues. Bom, hoje eu comecei a assistir a série Cidade dos Sonhos, ali da Netflix. É uma série com atores muito bons e muito pesada também. Uma série muito pesada. Tipo, tem que analisar detalhe por detalhe, não se envolver emocionalmente, porque causa uma. Se você se envolver emocionalmente, é difícil. Eu não procurei, eu tentei não me envolver emocionalmente, mas eu me envolvi lá no momento, acho que um ou dois episódios, no primeiro episódio, dois, eu tô naquela parte spoiler, já alerta de spoiler. Eu gosto de spoiler. Se você não gostar, você não assiste aqui esse vídeo. Bom, mas vamos lá. Eu tô naquela parte em que eles encontram aquela criança que chama Jesus, né? Que a polícia invade o local lá onde está o cativeiro. E aí eu comemorei, eu entrei, com certeza, eu entrei totalmente de cabeça e coração mesmo na série. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa série, um pouquinho sobre essa parte, até essa parte que eu vi. O que é a série, né? Começando. A série vem um cara numa cidade, num país lá bem pobre, um pessoal bem pobre. Ele vai lá e vê uns garotos tipo olheiro, né? Mas ele é olheiro para fazer venda, tráfico humano, tráfico de crianças, gente. Com a nossa demanda, tipo de roupas, de tudo que nós podemos comprar. Não tenho provas, né? Não tenho provas, mas tem boatos que existem, sim, exploração infantil, que é uma exploração escrava, que é uma exploração que deixa a pessoa na miséria. Quem assistir a série já se prepara para isso. Então esse olheiro encontra um menino que ele não fala, acho que ele não fala, não sei porque ele não fala. Ele só escuta e ele tem tatuado aqui no braço dele Jesus, que é o nome dele. Aí esse olheiro vem na casa dele, fala com o pai dele, não, foi ser jogador de futebol, ele queria ser jogador de futebol, né? Leva ele para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles colocam ele num cativeiro lá. O menino percebe, assim, fica assustado, aí ele se apaixona. É spoiler, já falei, né? Ele se apaixona por uma menina, ele sofre, mas o moleque é bem rebelde, né? Graças a Deus, um menino que reage. Gente, precisamos reagir. Precisamos reagir. Então esse é mais ou menos o contexto. Ele reage. Bom, indo na estrada antes dele chegar no cativeiro, a polícia para ele, um policial para o cara, né? O olheiro, e pergunta quem é esse menino. Ele fala, meu filho, e eles estão tudo com o documento, né? Tudo com o documento certinho, assim, o cara achou meio estranho o policial, né? Mas liberou. Depois esse menino também fugiu, ele chegou a fugir algumas vezes, ele chegou a fugir uma vez. Aí um policial encontrou ele, né? Tinha encontrado ele lá, ele fugiu. Nossa, o moleque é bom, o moleque você vai. Eu não assisti a série ainda, mas se ele realizar o sonho dele, vai ser um ótimo jogador de futebol. O moleque ele corre. Teve uma hora lá que eu falei assim, que ele tava correndo do pessoal. Eu falei assim, isso dali é futebol. Isso dali, tipo, você tem que desviar das pessoas, você não pode deixar os outros te pegar, né? Mas só com a bola, né? Então ele tava com o pé, com a perna. E quando você apronta
na série, quando você apronta, você é castigado. Nossa, eles tomam. Tem um pessoal que bate lá com açoite, deixa sangrando a criança, sangrando quase. Ou é muito pesado essa série. Foi muito difícil eu não me envolver. Eu me lembrei, sabe por que eu fiz esse vídeo? Porque eu me lembrei na época do orfanato. Ah, você sofreu tudo isso na época do orfanato? Não chega nem perto, meu. O que me deu uma liga, deu um match com essa série que me. Nossa, uma hora eu deixei sentir assim a emoção. Nossa, ela veio com uma força assim, ó, deu uma vontade de sair no mundo, assim, a gritar assim, ó, não compre, não. Mano, nós temos que parar para pensar muito bem o que estamos consumindo, porque uma grande demanda também precisa de funcionários, de pessoas para fazer isso, e que algumas empresas que têm boatos que podem fazer utilizar a mão escrava. Talvez nem a empresa, talvez nem o chefão saiba, nem o chefão, talvez eu não sei. Mas porque eu posso estar muito inocente em relação a isso, mas existe exploração infantil. E por que eu me identifiquei? Porque no orfanato, na casa do menor, eu lembro que eu vivia com medo. Vivia com medo. E eu vivia com medo, eu me isolava já, mas eu vivia super bem. Nada comparado com o que esse menino viveu na série. Mas, gente, é surreal. É chocante essa porcaria, gente, que tem. Eu não consigo imaginar que exista ainda em pleno século XXI, é sempre essa palavra, né? Não, nós estamos caminhando, tipo, nós estamos nos ciclos, né? Na verdade, sempre existiu a exploração, sempre durante a nossa jornada aqui na Terra, que é a humanidade, sempre teve os escravos, teve a exploração de crianças, exploração de mulheres, exploração de homens também, de pessoas, exploração por pele branca, né? Porque não só os negros foram escravizados, também o povo branco lá da Bíblia, né? Que eles são. Tem lá o povo do Egito, eu não lembro tanto assim. Mas eu tô focado na série. Bom, então eu queria deixar uma reflexão aqui. Durante que eu tava assistindo a série, eu não me envolvi emocionalmente. Gente, eles pegam. Um minutinho com meu cachorro. Eles pegam pessoas necessitadas para poderem, tipo, trabalhar para eles. Tipo, sabe que eu tenho uma empatia enorme, gente. Eu tenho uma empatia enorme. Depois que eles conseguiram pegar o cara lá que tava, vamos falar mesmo, cuidando lá do cativeiro, eu senti dó do cara. Gente, imagina, não, esse canal é voltado para religião. Imagina Deus, vamos colocar na posição de Deus, não na posição de Todo-Poderoso, mas de Deus como Pai de todos. Imagina Deus vendo os seus filhos, imagina você, vamos lá, você é pai, você é mãe, vendo os seus filhos, assim, um escravizando os outros, e você fez um voto que você não iria atuar diretamente, você iria usar ou
outras coisas para poder ajudar os seus filhos. É isso que Deus faz, né? Que alguém já viu tipo uma figura de Deus, o que a figura mesmo, provavelmente Deus nem tem forma, né? Mas já viu a figura, já Deus, como que Deus age? Deus age pelas pessoas, pelas situações da nossa vida, não é verdade? Então, eu depois que eu comemorei, assim, eu até xinguei, assim, eu falei, vai, seu filho da puta. Mas, tipo, aí depois eu parei, assim, foi questão de segundos. Eu parei e já falei, mano, vou colocar na posição de pai, né, se eu fosse um pai, sim. Ou eu acho que Deus, mano, olha pra nós e se entristece. Porque perante Deus, somos todos irmãos. E ainda conseguimos maltratar de uma forma tão agressiva um outro. E nós não podemos julgar quem é o agressor e quem é o oprimido. O opressor ou o oprimido. Por quê, mano? Por que não jogar? Bom, tem uma parte na Bíblia, não lembro certinho assim, que Deus fala que está na parte da Bíblia, deixa a vingança comigo. Praticamente, eu posso estar completamente enganado, porque eu não lembro. Mas acho que eu li essa parte esses tempos atrás, uma parte da Bíblia assim, a vingança pertence a mim, é tipo Deus falando assim, você não se envolva. Filhos, não se envolvam. Se alguém te maltratou, não maltrata outra pessoa de volta. Existe a lei do karma para isso. Nós não somos executores. Então, o que devemos fazer se não podemos, diante de uma brutalidade dessa, de pegar pessoas, uma criança, uma inocência, tirar a inocência da criança por um trabalho escravo, em cativeiro, ela saiu fora da linha, ela ser açoitada, até o ponto de jorrar sangue assim. Mano, olha o que nós estamos fazendo uns com os outros. A sétima arte, ela reflete a nossa realidade. Então, se um pessoal teve uma sensibilidade para isso, para fazer uma série votada, não é só votar o meu dinheiro, nada acontece por acaso, gente. Nada acontece por acaso nesse mundo. Sempre tem um porquê, mesmo que é filme, mesmo que é série, mesmo que tudo que chega na nossa vida, nós temos que dar a devida atenção e tentar pensar assim, por que está acontecendo isso? O porquê está acontecendo isso? E buscar e pedir a resposta para Deus, ou pedir a resposta para o universo, ou pedir a resposta para Oxalá, para Jeová, Ifá, Olorum. Nossa, mano, pede para a árvore, pede para a sua amiga a resposta, pede nós, porque nós temos que abrir o olho. Eu sempre fico me perguntando por que está acontecendo algumas coisas assim, me questionando assim, eu estou num momento muito difícil assim, porque quando eu busco tirar toda a mágoa do meu corpo para poder sentir as coisas, né, sentir um amor mais forte, uma fé, porque eu sei que eu tenho fé, mas eu não sinto. Hoje eu estou começando, hoje está mais forte em mim. Como a minha polaridade lá varia muito, então eu senti vontade de fazer esse vídeo porque eu senti a dor. Eu só consigo sentir dor, tipo de empatia. Amor é muito difícil, assim. Eu sei o que é o amor porque hoje está mais forte, hoje mesmo está mais forte, mas ontem mesmo que atacou a bipolaridade. A bipolaridade, ela fica 2 dias, tipo, a do humor. Geralmente meu humor eu
fico com raiva. E eu não consigo sair dessa raiva sozinho. Não consigo. Aí eu não fico com raiva de uma pessoa, eu fico com raiva de geral. Raiva assim, não ser agressivo fisicamente, mas eu já fico mais agitado. Quando eu tomo o remédio do Ritalina também me deixa mais agitado. Se eu não tomo o remédio do Ritalina me deixa voado, então eu tenho que tomar para pelo menos no trabalho. Mas eu queria deixar esse relato, gente, que nós podemos perceber o que está acontecendo na nossa vida, no nosso redor, o que estamos assistindo, o que o universo está querendo dizer para nós, o que Deus está querendo dizer para nós. Tipo, se colocou provavelmente essa série, os atores são muito bons. Essa série vai bombar. Porque é muito boa essa série. Eu nem terminei, acho que um episódio, mas ela vai bombar. Com certeza alguém amanhã já vai estar falando dela. Acho que é a Cidade dos Sonhos. Ou a Pesada. Quem se envolve emocionalmente, na hora que eu me envolvi emocionalmente, eu atraí uma carga pesada, gente. Nossa, ficou o quarto mais pesado, assim, aí eu já desvinculei, é assim, ó, funciona desse jeito, quando eu não quero sentir a emoção, peraí, tocou coisa aqui, quando eu não quero sentir a emoção, eu foco só na minha mente. Eu deixo, só fico focado, prestando atenção. Eu não deixo o meu pé, uma coisa é triste, eu não deixo ela descer pro coração. Então eu não sinto. Já consigo fazer isso. Cada bipolaridade, talvez eu consiga, o TDAH, meu pensamento é muito rápido. Às vezes eu consigo, às vezes não. Às vezes coisas de ofensa a mim, quando eu estou distraído é mais difícil. Mas o que eu queria deixar mesmo é este recado, que possamos prestar atenção no nosso redor. Não não jogar pedra nas outras pessoas, mas as pessoas que erraram. Ter compaixão dessas pessoas. Isso é extremamente difícil, ter compaixão de alguém que maltrata a gente. Perdoar. Nós temos que perdoar nós mesmos primeiro. Porque nós não conhecemos as pessoas de verdade, só conhecemos o que conseguimos entender delas. Não conhecemos elas de verdade, só conseguimos o que ela entender delas. Tem coisas que elas guardam só para elas, tem coisas que elas mostram, tem coisas que elas querem mostrar. Tô falando da minha parte. Tem coisas que eu guardo só para mim, tem coisas que eu quero demonstrar que eu quero ser e eu não sou ainda, mas tem objetivos que eu ainda de situação de uma pessoa como eu quero ser uma pessoa. Então, mas eu queria deixar essa reflexão, que nós possamos olhar ao nosso redor, gente. Se houver situações de gente sofrendo violência, sofrendo algum tipo de abuso, que nós não nos acovardemos, nós não sejamos covardes, que nós não nos deixamos para lá, nós vamos em cima, gente, mas com a agressividade, mas não com a agressão. Usar a raiva para isso. Porque eu de vez em quando tenho muita raiva e eu canalizo a minha raiva no trabalho. Eu vou lá, de vez em quando eu chego até a ser um pouquinho grosso. Porque hoje mesmo eu fui lá no céu aqui da minha cidade. Fui no céu. Aí eu pedi desculpa pra moça, porque uma outra vez que eu fui lá, a moça, eu fui grosso com a moça. Eu cheguei lá eu tava num dia ruim, a bipolaridade inverteu, né? Tava com raiva. Cheguei lá, eu já queria tudo no meu horário, no meu tempo, a ansiedade. A moça falou, não, vamos marcar aqui.
Aí eu saí de lá e eu sou meio confrontador. Isso é bom e ruim, mas que nós possamos ser confrontadores para que o que achamos certo, o que se colocarmos numa visão de Deus, assim, falar assim, ó, se Deus acharia certo isso, bom, aí você vai falar, acharia, está sendo justo, não está machucando ninguém. E uma coisa que é difícil, que o ser humano não, que é difícil, que é não julgar quem está executando a ação, quem está maltratando. Sempre usar quem tem mais informação. Essas pessoas que nós temos que pegar. Não, tipo, temos que levar à justiça, temos que fazer protesto, temos que acordar mesmo. Porque isso machuca, mano. Machuca, imagina, eu me senti vendo a série. Tem umas horas que eu vacilava, assim, eu deixava a emoção descer, que eu me sentia, eu queria, tipo, gritar, chorar, espernear, de tanta dor que o menino tava, tipo, com a criança, com Jesus lá, tava sentindo. Tipo, o menino dava pra ver que ele tinha uma força no olhar, os atores são muito bons. E as atrizes, tá? Vê que tem uma força no olhar, assim, e dá pra ver também que quem é os atores que fazem papéis de vilões são bons também, mas e é uma coisa verdadeira que falou, que agora eu comparei. Eles pegaram, depois que pegou o agressor falou, eu não sou ninguém, eu vim para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, eu morava na rua, sei lá. É isso que eles fazem, gente. Eles vão nas pessoas mais carentes, nas pessoas que mais necessitam, que não tem, talvez, o que comer, um teto, não tem um celular, não tem informação. Se tem informação, são manipuláveis. A pessoa promete, usa de má fé. Que possamos ter, sim, essa empatia por esses dois tipos de pessoas, pelo agressor que não tem informação e pela criança e pelo oprimido. E não calarmos, não deixarmos para lá, não virarmos nosso olho, nós irmos postar nas redes sociais, aonde seja que for, não importa, temos que dar um basta dessas coisas, mano. Temos que olhar para. Antes era assim, entre marido e mulher não se mete a colher, hoje já não é mais isso. Isso vale para todos, temos que ser intrometidos sim na vida das pessoas. Não podemos aceitar injustiça, não podemos aceitar pessoas machucando as outras. Cada um é responsável pelo que sente, sim. Porém, temos que ter uma certa empatia. Eu penso que se eu magoei uma pessoa, primeiro, a pessoa se permitiu magoar. Mas a agressividade é outra coisa. O psicológico, a pessoa pode até aguentar um certo tempo, ela pode sair do ambiente, sair do coisa para ir para casa, ou uma pessoa igual eu, pode se arrepender depois, tentar modificar as ações. Cada um, nós mesmos já fomos opressores e oprimidos. Pode parar para pensar em um certo grau, sim. E muitas vezes esquecemos viramos o olho, viramos a cabeça para as outras pessoas, são nossos irmãos, todos, sendo brancos, sendo pretos, sendo anãos, sendo gordos, somos
Não é uma família, não precisamos se amar assim de coisa, mas temos que nos respeitar, pelo menos. Temos que, se eu não gosto da outra pessoa, fala assim, eu gosto, pensa assim, eu gosto da pessoa, eu gosto dessa parte divina da pessoa. Já é uma coisa, não precisamos gostar de tudo da pessoa. Eu não amo uma pessoa completamente em todas as suas facetas. Isso daí é um trabalho, é para casamento mesmo, é para longo prazo. Que possamos pelo menos amar, ter um pouquinho de amor por nós mesmos e pelas outras pessoas. Esse é o meu recado. Uma boa noite. Que Oxalá nos abençoe. Eu sou a Chuva. Vou pôr meu cachorrinho para dentro, que eu já estava passeando com ele. Mas é isso. Uma boa noite. Um beijo do seu Jorge. Se inscreve no canal.